Continuando, vamos então agora falar um pouco sobre os sabores e seus efeitos como componentes das fórmulas fitoterápicas. Começando pelo doce, o doce então é uma característica, esse amarelo doce, o doce da abóbora é um excelente representante. Eu uso bastante o doce na dietética para equilibrar e vamos ver então quais as funções desse doce. O doce está relacionado com o movimento terra. Então, se relaciona diretamente ao funcionamento do baço e do estômago e de suas funções. O seu movimento é ascendente. Então, quando você usa alguma substância doce, alguma fórmula fitoterápica que tem um componente doce, ele vai ascender, vai subir. Então, vai levar para pulmão, vai levar para coração e vai levar para a mente essas substâncias, tonificando, harmonizando e abrandando. Tonificando, ele vai nutrir a energia dos órgãos, em especial dos órgãos ascendentes. Mas também pode, se você usar um outro componente que leve para um determinado órgão, que leve ao efeito que você quer para um determinado órgão, vai também tonificar os órgãos. E vai fixar, reter a energia nesse órgão ou na parte ascendente do corpo. Por isso que ele retendo, ele tonificando, fixando, ele tem tendência de formar, quando em excesso, o sabor doce, a umidade, a gordura. Então, geralmente, quando se come demais doce, se engorda. Ele também tem um grande efeito de suavizar. Então, ele tira os efeitos colaterais, reduz as ações drásticas dos outros componentes das fórmulas no organismo. Então, ele evita a intoxicação. Muitas vezes se necessita usar substâncias tóxicas. Usando o sabor doce, você reduz a toxicidez e consegue um efeito melhor. Ele também abranda, acalma a dor e reduz as intoxicações. E, em especial, ele harmoniza. Ele faz com que as combinações dentro dos componentes fitoterápicos usados se equilibrem e sejam melhores aproveitadas e utilizadas. E também melhora a digestão, por harmonizar a função do baço e do estômago. Então, as fórmulas, quando ingeridas junto com o sabor doce, vão ter um efeito melhor, uma condição melhor. O excesso do doce, então quando você come doce demais, você sente empachado, como diz o pessoal, você fica cheio. Isso daí é consequência do doce se transformar numa coisa travosa. Alguns alimentos têm já diretamente, por serem tão doces, já tem esse sabor travoso. Por exemplo, um caju que você come quando ainda não está doce o suficiente, não está maduro o suficiente, tem um sabor travoso, viscoso, e isso favorece a formação de umidade. Pacientes com deficiência de baço não devem ingerir em excesso do doce, porque isso se transforma em umidade, porque o baço não consegue aproveitar esse doce e acaba gerando gordura. E outra desvantagem de usar o sabor doce pode ser a secura. Ele, na quantidade correta, ele vai ajudar a dissolver o catarro, ajudar na retenção de fezes, mas se você for usando em excesso, ele começa a secar demais. Secando demais, pode transformar aquele problema que era úmido em seco. Então, você tem que ter bastante cuidado. O doce tem que ser usado sempre, mas dentro das características e dentro das quantidades corretas. O maior exemplo, o maior representante do sabor doce é o Gancal, que é a Glycyrrhizia radixuralensis, que é o alcaçuz. Ele é muito usado, em torno de 70% a 75% das fórmulas fitoterápicas chinesas tem o alcaçuz na sua composição, mas assim, sempre na dose correta. Ele é considerado por muitos, eu já ouvi falar essa expressão, como um corticoide. O alcaçuz, a glicirrízia,
considerada com os efeitos do corticoide. E se você for ver, realmente o doce, tudo que foi falado, tem muito a ver com o corticoide. Se usado na dose correta, é excelente, tem efeitos excelentes. Mas se usado em excesso, pode causar uma série de efeitos colaterais. O gancal, na tradução do chinês, é erva doce, o americano chama ele de licorice. Existe uma lenda que um velho médico viajou e deixou seus discípulos atendendo. Aí deixou várias ervas para eles usarem. Mas com o tempo, como ele demorou demais, essas ervas acabaram. Aí eles acharam no jardim do médico essa erva, o licorice, o gancal, a glicirrízia. E começaram a usar para todos os pacientes, porque era a única coisa que eles tinham. Então eles viram que na maioria das vezes os pacientes melhoravam. Por quê? Principalmente aqueles que tinham problemas no baço, estômago e fleuma, que são coisas muito comuns, tem um efeito direto. E aí, comprovou o efeito da glicirrízia do gancal. O gancal é da família do anis, o princípio ativo é a glicirrizina, que é 200 vezes mais doce que o açúcar, e é, como eu disse, com efeitos semelhantes ao hormônio adrenal, seria o efeito cortisona. Seria o meticortem dos fitoterápicos. O meticortem, na minha opinião, é um dos melhores remédios que tem. Os corticosteroides, na minha opinião, são um dos melhores remédios que tem, quando usados corretamente. Aqui estão mostrando como é a glicirrízia, tá? Tanto ela planta como ela seca. Então, ela é do grupo das substâncias tônicas de yin. Bom, tem natureza neutra, tem o sabor doce, que é o que nós estamos vendo agora, e atua no baço, no estômago, no coração e no pulmão. Ela é tonificante, tonifica o baço e o qi, é usada para apetite reduzido, fezes moles, lacidão, por exemplo, nessa forma, o Sijun Zitang, que é o gancal, o Renshen, que é o ginseng, o fulin, que é um fungo que faz urinar, e a tractiloides, que é um tônico, ela vai tonificar o baço e estômago, melhorando a digestão. Ela é desintoxicante, retira o fogo, reduz as toxinas, certo? Ela é o efeito do corticoide, ela equilibra, harmonizante, equilibrando as ervas, só é contraindicada em caso de excesso, porque se você der mais uma coisa que acumula, mais que tonifica, você tem um excesso, você vai aumentar esse excesso. E na pressão arterial também em condições de excesso. Não pode em uso prolongado, como o corticosteroide, usar em edemas. O sabor nervoso e viscoso pode acumular umidade, então pode engordar, pode inchar. Evitar em pacientes com deficiência de baço, pois ela pode aumentar a formação de umidade. Aí o sabor picante. O sabor picante, a gente geralmente pensa numa pimenta, ou uma pimenta, comida baiana. Então, o que faz? Ela atua principalmente no movimento metal, no pulmão, no intestino grosso e na pele. E a sua ação é principalmente do centro para a periferia, de baixo para cima, dispersando em movimento e movimentando tudo. Então, para que serve? Serve para movimentar, para dispersar, para retirar de dentro. O que faz, então, o picante? Quando você come uma pimenta, você começa a suar. Então, ela causa sudorificação, para reduzir a temperatura do corpo e abrindo os poros, os fatores patogênicos, a defesa do organismo chega e melhora, então, a defesa do organismo. Mobiliza, porque ela movimenta de dentro para fora, então faz a energia parada se movimentar. Move o tio sangue, então é muito importante o sabor picante para as estagnações. Carminativa, então, ajuda a expulsar os gases, auxilia na peristalse. Carminativa melhora a digestão, então faz digerir melhor e expulsa principalmente os gases que estão impedindo o funcionamento do sistema digestivo. A desvantagem pode causar secura e pode consumir o qi e prejudicar o yin. Como maior representante, a erva mais usada, e é mais usada principalmente para tratamento de síndromes exteriores, é o mahuang. A erva efedra, a efedrina, que é, vamos dizer assim, a precursora da adrenalina, certo? É do grupo das substâncias picantes e mornas, que eliminam as síndromes superficiais. É morna, porque o quente para movimentar ainda mais e tirar ainda mais o fator patogênico. O
sabor é picante e levemente amarga, nós vamos ver o que o amargo faz, e atua principalmente no pulmão, reflexo na pele e na bexiga, para eliminar as coisas também. A função: sudorifica para eliminar síndromes superficiais, em especial as síndromes de vento frio. O que é a síndrome de vento frio? Síndrome de vento frio é o resfriado, as infecções por vírus. Estimula a difusão pulmonar e abranda a tosse, tanto por vento frio, por fleuma, por tosse por obstrução. Então, o Mahuang, ele abre os poros, ele faz movimentar pelo seu sabor picante e tira o que está estagnado, o que está parado e joga para fora pelo aumento da sudorese. Favorece a diurese também, que é uma forma de jogar para fora, e desincha. Então, trata edema com as síndromes superficiais. Então, quando você quiser desintoxicar, tirar as substâncias ruins e sair pela pele, você vai usar o Mahuang. Por possuir efedrina, tem que tomar cuidado, porque a adrenalina contra animais com problemas cardíacos, porque ele é cardiotóxico e broncodilatador. Pode aumentar a pressão arterial e pode causar ansiedade, disforia e insônia. O animal para de dormir. Inibe o apetite, ação simpatomimética, mas cuidado, não vai usar para emagrecer, que ela tem os efeitos principalmente no coração. Pode secar muito, então pode dar constipação, e pode consumir o Tiwin se for usado em grandes quantidades. Agora o sabor salgado. O sabor salgado é bem comum, a gente conhece bem no sal. Então, na sua ação de penetrar no rim, ele drena para baixo e conduz as substâncias para o rim, aí tonificando em especial a essência. Certo? Então, o seu movimento é para baixo, para reforçar a essência vital, para reforçar o Ming-Men. Dissolve e amolece nódulos. Então, você usa muito o salgado para tratamento de tumores, porque amolece os módulos, amolece as estagnações. Um exemplo é a mulinha, a concha, né, a concha de ostra, que atua nos nódulos linfáticos, desenvolvendo tumoração. Então, você usa muito concha nas fórmulas para linfoma, e atua nos nódulos mamários, então nos tumores de mama, e nos acúmulos de pigmento, como nos melanomas. Então, na maioria das formas de nódulos, linfoma, tumores mamários e melanoma, você usa a concha de ostra ou mulim. Aí ela é salgada, tá? Pacifica o fígado e acalma o vento, além de tudo, refrescante, atua no fígado e no coração. Controla o yang no fígado, então animal com tontura, irritado, olhos vermelhos, e com insônia, deficiência de yin do coração e do fígado. Por quê? Ela tonificando o yin do rim, ela tonifica o yin de todos os outros órgãos. E pode servir então, para controlar o excesso do yang. Nas doenças febris, como a erliquiose, também você vai usar o mulim, você vai usar na exaustão do yin e do jinhe, combinado com baisal, por exemplo, tem várias formas, san ya, fumai tang. Você pode usar para amolecer massas com Xiaolei Wan, que é para linfoma, contra a hiperidrose, a leucorreia, para problemas da essência que não está nutrindo o sistema reprodutivo e está deixando ele mais frágil. Então, o mulim é uma fórmula bastante comum, salgada. O ácido. O ácido é relacionado ao movimento madeira, em especial o fígado e a vesícula biliar. O que faz então o fígado e a vesícula biliar? Eles movimentam, eles transformam a energia. A principal ação do sabor ácido é adstringir e reter. Então, o que significa adstringir? Adstringir, unir, apertar, obrigar. Do latim, adstringere. Sinônimos: amarrar, anexar, atar, coadunar, enredar, juntar, ligar, prender e unir. Então, o sabor ácido, ele conecta todos os componentes e movimenta esses componentes. Então, ele vai ajudar em todos os fatores, em todas as partes do nosso corpo. Então, melhora a sudorese, adstringe o qi, então tira o qi estagnado, para a diarreia, hemorragia, espermatorreia, leucorreia, ajuda na incontinência urinária, porque além dele movimentar, ele retém, ele mantém as coisas no lugar certo. Então, tudo que tiver errado, ele pode voltar para o lugar certo.
A desvantagem do sabor ácido pode reter os fatores patogênicos. Então, às vezes, você precisa jogar para fora, que é o que faz o sabor picante, mas ele retém, então ele pode reter o fator patogênico. Então, evitar usar o sabor ácido nas síndromes de excesso. O Frutos corne officinale, o Shan Yu, que é essa plantinha aqui, que é essa frutinho aqui, que é aquele seco, ele é morno, ele é ácido, retém o esperma e condensa a urina e retém a leucorreia. Atua no fígado e no rim, então é uma fórmula ácida que é usada em especial para tonificar o fígado e o rim, para restringir a essência, para reter a essência, evitar a perda da essência. Então, você pode usar em displasia, problema articular, você pode no problema de sudorese espontânea, por exemplo, os velhinhos que suam demais, perdem a essência, você pode usar. E promove a angiogênese e a neurogênese em isquemia cerebral, previne intoxicação e hepatotoxicidade. É uma substância ácida contraindicada em disúria, por exemplo, você está prendendo a urina, você vai prender ainda mais, e outros casos de umidade e calor. O sabor amargo, o pessoal falaria amargo, já pensa no jiló, certo? O jiló é um componente amargo, mas tem um mais importante, que é o ruibarbo. Tá? O fogo, ele atua, principalmente o sabor amargo, no fogo, no coração e no intestino delgado. Tem a movimentação para baixo, então é para limpar para baixo. Tá? Ação, drena, expulsa a matéria e energia. Ele é laxativo, descende o Ti e antipirético. O que ele faz? Ele drena o fogo, pela evacuação fecal, ele drena o Ti, impede que ele suba. Então, se o Ti tiver contracorrente para vômito, você vai evitar. E elimina o calor e drena o fogo, por isso que ele é antipirético. Seca, então, para síndrome de umidade, para você que quer tirar a umidade, a gordura, você vai ter que comer sabor amargo. Então, giló, rúcula, tudo isso faz você secar, tirar a umidade. Se for amargo frio, vai tratar o calor úmido. Se for amargo morno, trata o frio úmido. Se for amargo adstringente, firma o rim do rim. O Longdan Cal, Radix argentiana scabra, que é essa florzinha aqui, certo? Ela sequinha aqui, é uma substância de sabor amargo, ela é fria, elimina calor e seca a umidade. O Longdan é uma das fórmulas, faz parte de uma das fórmulas mais comuns, que é Longdan Shangantan, que é para o fígado da gente. Então, o que ele faz? Elimina o calor e seca a umidade, seca pelo amargo, então trata calor, por icterícia por calor, tumefação e prurido vaginal, leucorreia, purga o fogo do fígado, amargo para drenagem, então serve para convulsão. Então, para todos os problemas hepáticos, o Longdan é indicado. Então, você, quando ouvir uma forma que tem o Longdan, vai falar, opa, está trabalhando o fígado, está trabalhando o sabor amargo. Tá? É proibido em pacientes com deficiência de estômago e baço. Por quê? Porque a madeira controla, sobreage na terra. Então, se você usar uma substância, o Longdan, num problema, um animal que tem problema de estômago, você vai ficar com mais estagnação, você vai ficar com mais problemas digestivos. Mas, além desses 5 sabores relacionados aos 5 movimentos, a gente tem outros sabores. Quais são esses outros sabores? São as evoluções dos sabores que a gente já conhece. Então, vamos ver. É o insípido, o adstringente e o aromático. O insípido, o que é? É o sem sabor. Da onde que ele vem? Do sabor doce. Favorece a exudação e a diurese. Então, ele faz tirar o doce, equilibra, tonifica, esse faz jogar para fora, além de tudo, além de equilibrar. O adstringente vem do ácido, certo? É um ácido moderado. Então, é a evolução do sabor azedo, certo? Do ácido, azedo ou ácido. Então, o que faz o adstringente? Você usa para depurar, para limpar. Aí tem o aromático, é o cheiroso. É a evolução, a derivação do sabor picante. O que é o picante? Ele abre, então ele vai abrir ainda mais suavemente, de uma forma mais limpa, mais frágil, mais estimulando o sistema imunológico.
Então, ele ajuda a eliminar cheiros enjoativos ou nocivos. Então, se você tem uma fórmula, você precisa de uma erva que é enjoativa, nociva, você vai usar alguma coisa cheirosa, aromática, como, por exemplo, a menta, para equilibrar. O sabor insípido, então. A gente tem a planta papel chinesa, que é isso aqui. Essa é a planta, essa é ela seca, tá? Que é o tongkao, que é a Medula tetrapannacis, que faz o quê? Ela é diurética, drena a umidade, tira a exudação. É fria, tem um sabor insípido, ataca no pulmão e no estômago, então limpa o calor e promove o metabolismo na água e promove a lactação. Tem que ser usada com cuidado na gestação. O sabor é astringente. Aqui o basi, que é essa florzinha aqui, ela seca, tá? É anti-hemorrágica e hemostática. Então, o que é o astringente? Ele segura, ele contém, ele protege, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai parar sangramentos, em especial o basi no pulmão e no estômago. Então, para tosse com sangue, hematemese, pode até ser usado como produto local. Reduz a inflamação e promove a regeneração tecidual. Então, é usado em queimaduras, em áreas inflamadas, onde tem calor e dor, em úlceras crônicas, em pele quebradiça. Então, o sabor adstringente tira a sujeira, ajuda de uma forma mais intensa que o picante. E o sabor aromático, ele é representado aqui pela menta, então você olha que você cheia o hortelã, aquela menta, aquele sabor, o que ele vai fazer? Ele vai refrescar, vai atuar no fígado e no pulmão, certo? E vai eliminar os problemas superficiais, porque por ele ser cheiroso, ele fica flutuante na superfície. A função: enfraquece e dispersa o vento quente, acomoda a cabeça e clareia a visão. Então, você usa no início da gripe, nas tonsilites, na laringites, suaviza o fígado e reduz a estagnação da depressão, porque leva para fora a mente, que é mais suave, superficial, é mais equilibrada pelo sabor aromático. Então, se você quiser usar substâncias que tonificam a mente, você vai combinar elas com sabores aromáticos. E elimina a umidade de verão e dissipodores. Então, ajuda no tratamento das viroses. Então, você vai combinar o borré, uma substância só aromática, para ajudar nas síndromes superficiais. Só tem que tomar cuidado de cozinhar. Geralmente, por ela ser muito volátil, se você cozinhar junto com as plantas, ela vai perder toda a sua propriedade. Então, você vai ter que usar no final, geralmente, você vai acrescentar as ervas no final. E animais que já estão com problema de sudorese, que não é tão comum, animais que estão muito ofegantes, que estão perdendo muita água, usar com cuidado.